daquilo que está a acontecer atualmente, já desde os finais de 2019, passado bastante recente. Vamos começar por dar uma definição de pandemia. Pandemia é um surto de uma doença com distribuição geográfica internacional muito alargada e simultânea. E vem do grego pandemias, que quer dizer todo o povo. Vocês sabem que Jesus, quando cá esteve e nos deixou aquela mensagem que hoje é tão atual e é cada vez mais forte, Jesus proferiu, através de parábolas, através de sermões, mas essa mensagem que ele proferiu, que nos deixou, ele não a escreveu. Jesus não deixou nada escrito. Quem gravou a Boa Nova, e Evangelho quer dizer Boa Nova, foram 4 senhores, conhecidos pelos 4 evangelistas. E a Luísa acabou de ler a passagem de um deles, que é Mateus. Temos Mateus, Marcos, João e Lucas. De tudo aquilo que ele disse, principalmente em Marcos e Mateus, está incluído, além das parábolas e do Sermão do Monte, um sermão muito importante, chamado o Sermão Profético. E Jesus, nesse sermão profético, diz de uma forma muito resumida o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. E ele diz, mas ainda não é o fim. E acrescenta, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, pandemias. Haverá terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Apesar de tudo isto, das nações contra nações, dos terremotos, dos tsunamis, das pestes, das pandemias, ele disse, mas ainda não será o fim. Então, quando será o fim? E que fim é este que ele fala? Para saberem isto, vão ter que prestar atenção toda a palestra. Mas, para nos consolar, ele disse, antes de partir, eis que eu vou, mas vou-vos deixar um Consolador. E esse Consolador prometido, que sabemos que é da doutrina espírita, vem-nos explicar aquilo que ele disse e muito mais. Nós não podemos esquecer que, apesar de tudo isto, apesar de tudo aquilo que ele disse, dessas guerras, desses rumores, dos terremotos, nós não podemos esquecer a nossa essência espiritual e da nossa realidade. Nós somos imortais. Para trabalho de casa, se quiserem, e eu vou falar aqui de uma forma muito resumida, mas se quiserem ler com mais calma, no Livro dos Espíritos, na terceira parte que fala das leis morais, fala dos flagelos destruidores. Esses flagelos destruidores estão compreendidos nas questões 737 a 741. Para terem uma ideia do que é um flagelo, se formos a um dicionário de léxico comum, flagelo é uma espécie de chicote com umas tiras de couro ou ferro na ponta que servem para açoitar. Então, na questão 737, Allan Kardec pergunta qual é, isto de uma forma resumida, qual é o objetivo dos flagelos, na qual se inclui a pandemia? E a resposta do Espírito da Verdade é fazer progredir mais depressa, avançar em alguns anos o que poderia levar séculos. E a Kardec pergunta logo a seguir, mas Deus não poderia ter emprego outros meios que não os flagelos destruidores? Eles respondem, Deus os emprega todos os dias.
E um deles é o vosso conhecimento que já tendes do bem e do mal. Nós é que não o aplicamos. Por isso, como não aplicamos, é necessário ferir o nosso orgulho para que ele diminua. E nós estamos a ver isto em várias situações a nível mundial. Agora, pergunta-se também, não serão os flagelos provas para todos nós? E a resposta é muito interessante. Isto que está a acontecer neste momento, esta pandemia, que não é a primeira, nem será a última, serve para, por exemplo, exercitarmos a nossa inteligência, e isto está a acontecer a nível científico, por exemplo, a nível criativo, pessoas que, desempregadas, estão a criar, estão a inovar, estão a construir novas formas de rendimento, mais, digamos, ligadas ao aspecto da natureza para não esgotar tanto os nossos depósitos que temos na Terra. Exercitar é a paciência e o amor ao próximo. E este amor ao próximo está a ser dado, de certa forma, com o distanciamento social. Ou seja, é através do distanciamento social que vamos evitar a propagação de vírus para o próximo. Já que nós não respeitamos, agora foi necessário nós nos distanciarmos uns dos outros para, com isso, começarmos a nos respeitar. Ou seja, eu posso contagiar o outro. É uma grande responsabilidade que temos individual. E que temos que pensar nisso. Agora, é dado a nós, é dado aos homens, afastar os flagelos que nos afligem? E eles respondem o seguinte: muitos, e eu pus aqui entre parênteses, não todos, muitos muitos flagelos são consequência da nossa imprevidência. Muito daquilo que está a acontecer é um resultado da nossa imprevidência. Por exemplo, abusos contra a natureza. Vocês recordam-se quando surgiu a SIDA? 1980. Por aí. O homem, sempre tentando explorar cada vez mais, e com o desmatamento chega ao macaco. E começou a achar que a carne do macaco poderia ser uma boa proteína animal para a nossa alimentação. O macaco possui em si um vírus que era o SIV, siglas inglesas, que quer dizer vírus de imunodeficiência símia, que é através de um processo quando nos alimentarmos da carne dos símios, através de um processo que se chama spin-off, passou para HIV, vírus de imunodeficiência humana, e surge a SIDA. Será que era necessário nós irmos comer os macacos? Não? E hoje temos os morcegos e por aí fora. E estão a acontecer o quê? Com todos estes abusos, estão a acontecer desencarnes em massa. Muita gente está a desencarnar em massa. Nós não podemos esquecer que numa questão do Livro dos Espíritos, lá mais para trás, na questão 258, que fala da escolha de provas. Ou seja, nós, no plano espiritual, antes de reencarnarmos, com algum livre-arbítrio que já possuímos, já pudemos escolher algum tipo de provas. Uma delas, desencarnar vítimas desta pandemia. Nós sabemos que fatalidade existe. Quando diz que existe fatalidade, existe. Em relação a quê? Em relação à morte. Porquê? Porque todos nós iremos passar por esse fenómeno natural, que é a morte. Mas, havendo esta fatalidade, não devemos tomar precauções para prolongar a nossa estada cá, no corpo físico. Apesar disto. E agora entramos no aspecto
daquilo que está a acontecer no mundo inteiro, em alguns países, em alguns movimentos, dos negacionistas, naqueles que defendem as teorias da conspiração. Quantas doenças as vacinas já preveniram? Quantas? E se vocês repararem, algumas estão a surgir, algumas antigas, digamos assim, estão a surgir por falta de vacinação. Vocês sabem que os negacionistas, isto agora é uma questão retórica, não estarão esses negacionistas a serem intuídos por espíritos mistificadores, espíritos malévolos, para não tomarem precauções e, não tomando precauções, partirem através de um processo que nós conhecemos por suicídio? Não estarão os negacionistas a entrar nessa vereda? Bom, isto é uma questão retórica. Nós sabemos que a codificação fala que no auge, o auge da transição planetária, para sabermos quando é que atingimos o auge, é quando aumentar a loucura ou as doenças de foro mental e os suicídios que estão-se a dar cada vez mais em pessoas mais novas. Isso é o auge. E o que é que ocorre àqueles que estão a seguir por essa via? Nós sabemos que a pessoa que domingo estive 1 hora e tal ao telefone com uma pessoa do continente que deu um nome, e eu não sei se uma pessoa se chama dessa forma. E isto é apenas um exemplo entre muitos. As pessoas estão a ser incluídas para irem mais cedo. E perguntam-me porquê que eu não me posso matar? E são pessoas descrentes. E com isso, obriga-nos cada vez mais, nós que estamos na doutrina espírita, a estudarmos cada vez mais para, perante situações dessas, que estão a ocorrer cada vez mais, e em camadas mais jovens, como já disse, para tentarmos explicar a elas porque é que não devem cometer esse ato. E isso está a acontecer. E está a aumentar. Se nós fizermos isso, e se alguém daqui tiver a passar, se já tiver passado por essa ideia, a ideia pela cabeça, o que é que vamos fazer? Nós vamos atrasar imenso a nossa evolução. E além disso, vamos nos distanciar dos nossos entes queridos. E vamos fazer sofrer familiares e amigos. E vamos colher sofrimentos que poderiam ser completamente evitáveis, se fizermos isso. E o pior ainda, além de não resolvermos nada, iremos mais tarde, em futuras reencarnações, ter que passar pelas mesmas provas. Em relação aos nossos sofrimentos, Francisco Canto Xavier, numa altura que estava a passar por um grande sofrimento, muito profundo, pediu conselhos ao seu mentor espiritual, que mais tarde, e depois vou-vos ler a mensagem na íntegra, mais tarde disse: Chico, escreve o que te vou dizer a pedido de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela disse só uma coisa que depois vou desenvolver. Ela disse: tudo passa, e isto também passará. E ele pegou nessa mensagem, escreveu num papelinho, colou nas paredes do seu quarto, para todos os dias, ao acordar, lê-la, para ter força para ultrapassar as provas. Nós sabemos que a imunidade de grupo está aos poucos a ser alcançada. Mas, se continuarmos a negligenciar, como diz a tal questão do Livro dos Espíritos, negligenciar e a querer voltar à antiga normalidade, que muita gente está a querer voltar à antiga normalidade, estão extasiados com este desconfinamento, estão mesmo a voltar ao antigamente. Sabemos que tudo o que existe no universo é energia. Nós emanamos energia. Os vírus também emanam energia. E a transição planetária, este mundo já está a entrar numa frequência mais elevada. Entrar na velha normalidade é baixar a frequência, que não se coaduna com aquela que está cada vez mais acelerada.
por uma minoria que está a aumentar aos poucos, que quer o bem da humanidade, que quer fazer a transição. Nós sabemos, amigos, que a Covid veio apenas abrir as portas às nossas sementeiras desviantes. Isto foi um aviso. Porque os efeitos colaterais comparados, ou seja, a Covid comparado com os efeitos colaterais é um doce. A Covid abriu a porta. Os efeitos colaterais estão-se a ver. Sobretudo no desequilíbrio mental. Agora, já existem canções, já existem muitas frases no Facebook que diz que vai tudo ficar bem. Vai tudo ficar bem? Não vai ficar tudo bem. Porque para ficar bem, que um dia lá chegará, e depois vou ler o fim do sermão profético, tudo irá ficar bem quando as velhas estruturas religiosas, políticas, sociais e económicas ruírem. Porque se mantiverem, isto não vai ficar bem. Para ficarem com a ideia em relação à Covid, em termos de letalidade, ontem os dados estatísticos aproximavam-se dos 4.400.000 óbitos. Mas mesmo assim, a Covid está, entre as pandemias que já existiram, está em 8º lugar em termos de letalidade. Isto só para ficar com conhecimento, em primeiro lugar está a peste bubónica, que ocorreu em 1347 e se prolongou em 1351, causando, segundo os historiadores, numa estimativa entre 75 a 200 milhões de óbitos. Em segundo lugar está uma que toda a gente conhece, a varíola, que ocorreu por volta de 1520 e causou 56 milhões de óbitos. Em terceiro lugar está a gripe espanhola, que não é espanhola, porque o vírus vem dos Estados Unidos, mas foram os espanhóis que a descobriram. 1918, 1919, 50 milhões de óbitos. Em quarto lugar, a praga de Justiniano, que ocorreu no ano da nossa era, de 541 a 542, entre 30 a 50 milhões de óbitos. Em quinto lugar, o HIV, 1980, que falava há pouco, de 25 a 35 milhões. Sexto, a cólera, 1855, 12 milhões. Sétimo, a peste, chamada peste antonina, ainda mais antiga, do ano 165 a 180, com 5 milhões. E a Covid, de 2019, ponto de interrogação, que não sabemos o fim ainda disto, já está nos 4 milhões e 400. Mas por este andar vai subir no pódio, pode ir para sétimo, pode ir para sexto lugar, consoante, digamos, os nossos comportamentos, consoante a evolução das nossas mentalidades. Depois temos a gripe A, o ébola e por aí fora. Agora, por falar em cólera, na revista Espírita, de novembro de 1865, fala da epidemia de cólera que flagelou a antiga Constantinopla, hoje em Istambul, uma cidade da Turquia. E perguntava-se, nesse artigo, se os espíritas de então, que já havia espíritas de então em Constantinopla, não estavam a ser preservados por serem espíritas. Allan Kardec disse que não haviam privilégios. Porque existem espíritas de título e existem espíritas que o são efetivamente. Ele disse que a doutrina espírita, de facto, dá-nos muita força moral que nos auxilia a compreender aquilo que ocorre. Mas, além de o espírita não ter privilégio, todo o espírita terá que passar forçosamente por provas, por expiações e outra coisa, passar pelo esclarecimento. Ou seja, pelo testemunho. Nós ainda temos que passar por isso em relação aos outros. Só para verem que nós não temos privilégio nenhum. Dar o testemunho. Porque já temos alguns conhecimentos adquiridos em relação à espiritualidade. E isso acarreta para nós uma grande responsabilidade. E uma das coisas que faz com que a mensagem flua mais rapidamente, estas são as novas tecnologias que estão ao dispor de todos nós. E é engraçado que a doutrina espírita, e falava há pouco daqueles dois sintomas da transição
quando ela atingir o auge, ela diz que a doutrina espírita é o grande e o maior antídoto contra a loucura e contra o suicídio. E diz também que, nesse artigo, que diz expressamente que nós devemos seguir as medidas sanitárias, obedecer às autoridades. Nós devemos fazer isso. Ressalva ainda a importância de nós nos tornarmos mais serenos e de nós nos apegarmos cada vez mais à oração. Dr. Demarre ditou o seguinte, que ele fala da importância da higiene, que é o que está a acontecer agora, lavar as mãos. Ele fala que devemos evitar o medo e melhorar o nosso temperamento espiritual, no sentido dos pensamentos, das emoções e das palavras. Francisco Cândido Xavier disse o seguinte, que o mal, na verdade, e um dia vamos perceber isso, o mal, na verdade, é um bem que só mais tarde compreenderemos. Nós julgamos que isto tudo é um mal que está a acontecer, mas um dia vamos perceber que não é. Agora vamos aos aspectos positivos desta questão. Vocês já repararam, antes de entrar nesses aspectos positivos, vocês já repararam que se em vez de uma pandemia tivesse havido uma guerra mundial, até aqui está a soberana justiça de Deus e a sua bondade. Se tivesse havido uma guerra mundial, até as estruturas físicas, imaginem os hospitais destruídos e tantas outras instituições. Não, foi uma pandemia. E essa pandemia levou-nos a ressignificar atitudes. Por exemplo, quando nós fomos todos para casa, temos duas opções. A minha casa, eu vou vê-la como uma prisão ou como um templo de iluminação interior. Ou seja, um convite à espiritualização. Ou conhece-te a ti mesmo. Eu vou ver isso como um isolamento ou um recolhimento. Quando fomos convidados a irmos para os nossos lares. Já repararam que os voos foram todos cancelados para o exterior? Todas as pessoas tinham viagens marcadas para férias e para negócios, etc. Tudo foi cancelado. Para quê? Para que começássemos a fazer uma viagem para o nosso íntimo. E respondermos àquela questão 919 do conhece-te a ti mesmo. Essa era uma das funções. Porque o conhece-te a ti mesmo é o meio prático, é o melhor meio prático para melhorarmos nesta vida e resistirmos ao arrastamento do mal. Eu conheço-te a ti mesmo. Foi um dos convites. E depois começamos a pensar, será que eu vivia numa casa ou vivia num lar? Será que já havia harmonia? O que é que aconteceu? A violência doméstica aumentou e os divórcios também. Por outro lado, houve mais harmonia, houve mais aconchego, mais diálogo. Houve ambas as faces da moeda. Houve também fortalecimento dos laços de amizade. No primeiro confinamento geral, nós olhávamos nos noticiários as grandes capitais europeias completamente livres, vazias, as estradas, as avenidas vazias. Parece um filme de ficção científica. O que é que aconteceu nessa altura? Muito menos poluição, não havia voos no ar. Nesta altura devem estar cerca de 7.000 aviões em simultâneo. Muito menos poluição. E até no aspecto da ingestão do álcool diminuiu bastante. Até no caso da vampirização. Isso até melhorou naquela altura. Mas estamos a caminhar outra vez para o velho normal, devagarinho. E também, no aspecto positivo, naquele primeiro confinamento, a reprodução da fauna e da flora. Que em alguns aspectos estava a escassear. Isso foi ótimo. Mas estamos a voltar outra vez ao abate, em massa. Pontos negativos que estamos a notar. O surgimento de movimentos extremistas. Xenofobia, racismo, por aí fora. Violência nas redes sociais. É o que mais há hoje em dia. Violência. Escreve-se, desabafa-se nas redes sociais. Para os espíritas, estão a aparecer uma imensidade de psicografias que se dizem espíritas, não são. Psicografias, vídeos no YouTube que falam em datas de fim da pandemia. Ora,
Um espírito superior nunca falaria em data de fim da pandemia. Um espírito superior nunca fala numa data de quando é que vai surgir ou vai começar a transição, quando vai terminar a transição planetária. Isso não faz sentido porque está em causa o nosso livre-arbítrio. É claro que existem impulsões do Criador para nós evoluirmos mais depressa naquilo que demoraria séculos e demora alguns anos. Mas está aqui o nosso livre-arbítrio em causa. Não posso dizer que é no ano tal que isso vai acontecer. Mas cuidado com essas psicografias. Não se deixem levar. Não se deixem levar por estas questões da desinformação. A desinformação que nós estamos a ver nos noticiários está a provocar medo. E a semana passada, uma colega nossa, que é enfermeira, que está na área da vacinação Covid, dizia, e em Boltonha aconteceu com um jovem, desmaiou, mal sentiu a agulha no braço. O medo é tanto que desmaio. O líquido nem sequer chegou cá dentro, desmaio. Isso é o medo da desinformação. Por falar em medo, novamente na revista Espírita, desta vez de outubro de 1958, tem um artigo que se intitula O Mal do Medo. E refere que o Dr. F, eles denominam assim, Dr. F, foi fazer um serviço a uma casa e a pessoa, agradecida, ofereceu uma garrafa de rum que tinha vindo da Jamaica, uma garrafa cara. Ele meteu-se num coche, movido a cavalos, e foi para casa. Quando chegou a casa, mais tarde, que se lembrou, deixei a garrafa no coche. O que é que ele fez? Ele foi à estação onde os coches todos eram arrumados no fim dos serviços e foi ter com o responsável, dizendo, olha, informe os seus cocheiros, por favor, que numa das carruagens, se encontrarem uma garrafa com um líquido lá dentro, que tenham muito cuidado, que é um veneno muito potente. Mais tarde, em casa, vieram ter com ele a dizer que 3 cocheiros estavam muito mal de estômago, porque tinham ingerido aquele líquido. Não passava de rum. Mas acreditavam ser um veneno, só para verem como nós, com medo, modificamos as coisas. Além disso, a espiritualidade inferior induziu-os para tal. E potenciou essas sensações no estômago, como se estivessem a ser queimados. Vocês não imaginam o que o Dr. F teve que fazer para esclarecer que aquilo era só rum. Portanto, com tudo isto, que possamos promover cada vez mais com o nosso conhecimento, porque é nosso dever, o consolo, o esclarecimento e divulgar a doutrina espírita. E como disse no princípio, em relação àqueles que desencarnaram em massa, e falei nisso na prece, eu gostaria então de ler como penúltimo degrau desta palestra, antes de chegarmos ao sermão profético, uma mensagem que foi direcionada a Francisco Canto Xavier quando ele estava tão naquele grande tormento e que lhe pediu ajuda e que mais tarde Emmanuel disse, olha, toma nota daquilo que a Mãe de Jesus manda dizer. E era o seguinte, ele diz, tudo passa, todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão, passarão também os dias de amargura e solidão, as dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão, a saudade do ser querido que está longe passará, os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente, isto também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sussurrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos,
Sem esmorecimento, confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Agora sim, para terminar. Jesus disse que, apesar da nação se virar contra a nação, dos terremotos, das pandemias, não seria o fim. Então, quando será o fim? E que fim é este? Nos Evangelhos de Marcos e Mateus, no fim desse sermão profético, diz o seguinte: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Fim de quê? Do mundo? Não. Fim de uma era de provas e expiações, rumo a um mundo de regeneração, quando o Evangelho for conhecido em todos os pontos do globo. Portanto, já veem que isso vai levar tempo, mas está nas nossas mãos. É nosso dever divulgarmos o Evangelho. Nós temos as ferramentas e os conhecimentos para tal.